Olá e vamos a mais um vídeo da série Pequenas Partidas, Grandes Lições. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE, criador da Academia Xadrez Vale, presencial em Brasília, online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Então vamos ver uma partida bem curtinha, mas antes eu vou dar uma introdução aqui. Como sabemos, os princípios básicos da abertura são desenvolvimento, domínio do centro e segurança do rei, sendo que esse princípio da segurança do rei ele pode ser decisivo. Um rei inseguro, um rei exposto, pode colocar toda a partida a perder. E todo mundo conhece o mate mais rápido possível no xadrez, depois de F3, E5, G4, Dama H4. Bom, esse mate, depois que a gente aprende os movimentos e acontece em alguma partida algo desse tipo, o jogador vai aprender isso aí para sempre, não vai mais cair. Acontece que esse tema da debilidade aqui nessa diagonal, quando a dama pode entrar pela diagonal H4 é 1 ou H5 é 8, no caso, quando as pretas se debilitaram, isso acontece com versões um pouco mais complexas que o mate do louco. O mate do louco é a essência. Então nós vamos ver hoje alguns exemplos do que pode acontecer com essa diagonal debilitada. Tem um caso aqui no Gambito From. Gambito From é contra F4, joga E5, peão toma D6, toma D6, bispo toma D6. Aqui a diagonal já está debilitada. Essa diagonal é um H4. E se vem um lance como cavalo C3, por exemplo, as pretas já aproveitam imediatamente. Cheque, G3 única, e aí pode sacrificar a dama e mate, ou pode sacrificar o bispo e mate. Aí você escolhe qual que você vai achar mais bonito para aplicar, né? Eu vou girar o tabuleiro porque a nossa partida principal vai ser de pretas vencendo. Deixa eu lembrar aqui mais um caso. Tem esse aqui, D4, cavalo F6, é uma miniatura famosa. Depois de cavalo D2, as pretas jogaram E5, é um tipo de gambito Budapeste, mas com esse cavalo em D2. Depois de D toma E5, cavalo G4, está recuperando o peão, mas brancas cometem um erro decisivo, jogam H3. Não parece tão inocente o lance. Por que esse lance vai perder? Porque debilitou a casa G3. E o que essa casa tem a ver com a história, né? Bom, o lance que segue, cavalo E3, mate na dama, a não ser que capture, e nesse caso a diagonal fica debilitada e temos aí uma versão do mate do louco. E agora eu vou girar só um pouquinho aqui o tabuleiro, que eu lembrei de mais um caso de uma abertura. Até eu acho que foi uma partida do Greco, jogador antigo, italiano, contra a Owen, joga bispo D3, tem esse lance. Ninguém joga porque sabe que isso aqui é muito arriscado e já conferi no engine essa posição, bispo G2, dama H5, dá vantagem decisiva para as brancas. Mesmo caindo a torre aqui, acontece que estamos lá com o caso da diagonal enfraquecida. Só pode jogar G6 e F toma G6. Está ameaçando G7 ou G toma H7 mate. E aqui tem que jogar bispo G7, ainda assim brancas ficam com vantagem. Aí é um pouco da teoria, de exemplos e análises, né? Mas tem uma partida, que é essa que eu me referi, que é do Greco, em que o adversário joga, não sei se tem aqui, ó, Greco. Essa partida foi jogada em 1620. O Greco também fez análise na Giocopiano, ou italiana.
E aqui ele terminou a partida com G toma H7, debilitando a casa G6. Depois de cavalo toma H5, bispo G6, mate. Então vamos à partida que eu selecionei com o tema do mate do louco, partida de Aldhausen e De Vries. Se alguém entender aí melhor da pronúncia, pode me corrigir aí nos comentários esses nomes, mas não importa muito a pronúncia, importa é a partida. Então aqui brancas jogaram E4, De Vries, eu acho que não pronuncia o S, jogou E5. As brancas jogaram cavalo C3, é a abertura vienense. E aqui mais comum é cavalo F6, mas as pretas jogaram cavalo C6, que é o segundo lance. F4, temos bispo C4. Cavalo F3 pode transpor para 4 cavalos. Então existem essas possibilidades, mas a ideia original da vienense é não bloquear o peão F para jogar uma espécie de gambito do rei. E aqui as pretas desenvolveram o bispo, então no gambito do rei sempre tem que tomar cuidado, porque já existe um enfraquecimento nessa diagonal, e aqui nessa linha da vienense também essa diagonal fica um pouco fraca. Jogou cavalo F3, desenvolveu e seguiu D6. Aqui as brancas jogaram F5, interrompendo a ação do bispo, mas não melhora seu desenvolvimento, e essa diagonal aqui continua sendo um problema, porque quando as pretas desenvolvem, já surge uma ideia de cavalo G4 e vai incomodar bastante. Então o jogador das brancas, Aldhausen, jogou H3. Olha só, o tema que estamos vendo já debilitou bastante essa diagonal. Ela já estava debilitada com o avanço do peão, essa casa fica debilitada, o que impede uma cobertura caso a dama entre em H4, não vai ter G3 mais, né? Então vamos ver como seguiu. O De Vries deve ter se sentido muito bem aqui para romper no centro, está melhor desenvolvido e aquelas debilidades ali estão chamando muito atenção. Se captura, ele pode ter até um E4, mas ele veio com uma ideia não muito boa. Cavalo E5. Talvez ele quisesse seguir com D4, caso as pretas capturassem em E5, mas mesmo aqui deve ser uma vantagem muito boa para as pretas. Vou colocar um engine aqui só para dar uma opinião. Olha, ele está dando uma vantagem decisiva para as pretas. Só que melhor que capturar esse cavalo é capturar em E4. E olha a diagonal. Olha a entrada da dama, já ameaçando entrar e aproveitar essa diagonal fraca. Mas parece que o jogador das brancas estava tranquilo quanto a isso, porque ele pensou, eu volto o cavalo e essa dama não pode mais entrar aqui em H4. Agora eu estou ameaçando D4 e falou, vou ficar bem, vai tudo dar certo. Será? Pode parar o vídeo, pensar um pouquinho aqui e descobrir como arrematar essa partida. Então o De Vries jogou dama H4. Opa, mas não era o lance que o cavalo tinha defendido, só que esse cavalo é um importante defensor da casa D4 também. Então quando captura, forçado, porque se joga rei A2, vai levar mate em 2 lances. Cheque. E aqui é mate. Talvez não tenha outro não, são esses aí. Cavalo B4. Então ele tem que capturar a dama, aí segue bispo F2, e agora o rei vai para o fogo. Rei A2. Olha lá a falta que o cavalo está fazendo nessa casa. Capturou a dama, então foi um tema de desvio, desviou o cavalo para usar a casa D4. Aqui só tem esse lance, o cavalo domina F3 também,
E aqui já podemos dar um mate, né? Cavalo C5, cheque mate. Olha aí o perigo da diagonal. E então é uma miniatura, partidinha de 11 lanças, mas ilustra muito bem o tema aí da segurança do rei, o princípio básico da abertura. Cuidado com essas diagonais abertas. Então, até o próximo vídeo da série Pequenas Partidas, Grandes Lições. Até lá, valeu!